Muito bem, Gilvan. Como vai, querida? Satisfação tê-lo aqui conosco. Que alegria, mestre. Que alegria. Tudo bem? É verdade. Já temos algumas pessoas já presentes, né? Estamos com um tema hoje delicado, Gilvan. É um tema, né? Tecnologia e empregabilidade. Ô, Gilvan, deixa eu te dizer uma coisa. O emprego nos termos em que nós conhecemos hoje, a própria sociedade de mercado, ela se iniciou, em verdade, a partir da primeira Revolução Industrial. Portanto, ela tem muito pouco tempo na história da humanidade. Ela não existiu antes, né, dos milhares de anos, né, da narrativa humana na face da Terra, e não é certo que ela vai existir depois. A quarta Revolução Industrial coloca esse questionamento. Quer dizer, não tínhamos emprego no sentido em que nós empregamos hoje. É claro que nesses 270, 300 anos, nós colocamos o emprego como uma variável importante da igualdade, do direito das pessoas, da própria vida das pessoas. Você coloca um desafio muito interessante, quer dizer, a quarta revolução industrial, né, os nossos robôs aí que não cobram salário, nem têm pagamento de previdência social, nada trabalhista, que não fazem greve, né, estão tirando muitos empregos. A inteligência artificial tende a aprofundar isso. Quer dizer, entre 1020 e 1050, certamente a gente poderia prever certamente o que ia acontecer nesse período de 30 anos. Mas em 2020, independentemente da nossa pandemia, prever o que vai ser até 2050 é muito complicado. Nós temos uma variável de curtíssimo prazo, uma exigência de curtíssimo prazo, que é a questão do emprego. A pandemia aprofunda a crise do emprego mundialmente e mais ainda no Brasil, em que nós já vivíamos uma situação extremamente difícil em relação ao emprego. Você coloca uma questão importante, tecnologia e empregabilidade. O que significa exatamente isso? Essa é uma saída, Gilvan? A empregabilidade, o que seria exatamente isso? Como que nós vamos nos virar com essa tecnologia existente, que cada vez emprega menos mão de obra ou não? Você tem uma perspectiva pessimista, uma perspectiva mais otimista, ou está no meio entre elas? Empregabilidade, resolve com tecnologia a questão da aplicação do conhecimento das pessoas e da realização humana, também econômica? Primeiro, destacar mais uma vez, eu vou ter que falar isso inicialmente, agradecer muito, e sempre conto para os amigos que quando eu comecei na faculdade de administração, eu recebia suas mensagens e sempre falava, Wagner Siqueira, e eu queria só externar aqui o meu orgulho de estar participando desse momento que é muito especial, você encontrar as pessoas que te inspiraram, então quero reiterar. Segundo, que acho que a nossa proposta aqui é uma grande reflexão sobre esse tema, um tema muito rico, né, vamos colocar assim, e esse tema ele entrou no radar, Wagner, no momento que eu li o livro Utopia para Realistas, eu até fazer esse adendo, é um livro do historiador holandês, que ele falava sobre essa questão da renda universal, a renda básica universal, que está agora aí, aqui no Brasil tem outro nome, né, auxílio emergencial, vamos colocar assim, mas na Europa... No momento da pandemia, mas você está me referindo talvez a essa renda mínima geral, né? Um salário permanente, uma ajuda de renda básica permanente para os cidadãos, não é isso? Isso, e isso é muito legal, e acho que você foi contundente nessa definição agora, porque se a tecnologia tomar todos os empregos, vamos colocar assim, e como você destacou com a inteligência artificial, como é que as pessoas terão acesso? Porque quem não tem tecnologia precisa de acesso. Então, como é que essa pessoa terá o acesso? Então, o governo, isso é um pouco discutido na Suíça, ali. Suíça, Finlândia e Suécia é um mundo separado, eu brinco com os amigos, né? Que sempre tem algumas inovações, né, Wagner? E aí eles começaram a falar sobre essa distribuição de renda. Mas hoje no Brasil, pegando um pouco de um cara que todo mundo gosta, que é o cara da Amazon, a tecnologia basicamente... ela encurta distâncias, né, Wagner? Ela encurta distâncias. Você usa a tecnologia para encurtar distâncias. Mas no emprego, isso ficou em moda. E aí, o banco Credit Suisse, desde 2008, já são vários anos, eles realizam um estudo sobre macro tendências mundiais, né? Quais são as tendências que virão para os próximos anos. E hoje, eu acho que o grande reflexo pós-pandemia, Wagner, é isso. Você vê, por exemplo, bancos falando que estão vendendo seus espaços, o home office cada vez mais crescente,
Eu ainda tenho uma preocupação, Wagner, e queria te ouvir também, né, se essa questão do home office, que é o grande vilão dos empregos, né, muitas pessoas demitindo para reduzir custo, eu não vejo ele como um movimento tão permanente no longo prazo. No curto prazo vai ter uma grande moda nisso. Mas se verificar que a produtividade não seja tão eficiente, eu acho que nós iremos voltar. Vai ficar, mas não com tanta intensidade. Não sei. Você concorda, Wagner? Veja bem, em relação ao que você coloca, veja bem, o home office no Brasil, em certo sentido, é até risível, né? Você veja, a gente não tem tecnologia, quer dizer, a sociedade brasileira e as empresas em geral, a gente conta nos dedos empresas brasileiras que estão tecnologia de ponta, são muito poucas. Um ou outro setor, mas em verdade as empresas brasileiras estão desconhecendo completamente. Aliás, o Brasil como um todo está desconhecendo completamente a economia 4.0 e os avanços das tecnologias em função disso. Quando a gente fala em home office, nós estamos falando de usar os aplicativos agora, né, o Zoom, o Instagram, né, o Google Meet, etc., para fazer essas reuniões. Mas, em verdade, as empresas não dispõem ainda de tecnologia com as funções integradas que permitam, de fato, um home office completo, de tal sorte que a pessoa estaria no seu posto de trabalho da empresa da mesma maneira em que ele está na sua casa, onde ele quiser estar, para fazer as mesmas coisas. Eles não têm isso. Eles precisam ainda... O cara fala de home office é ficar trocando e-mail e falando, fazendo reuniões, né, com o Google Meet, por exemplo, ou com o Zoom. Em verdade, eu acho que isso é uma questão que foi bom, porque despertou na sociedade brasileira, em geral, nas empresas e na população em geral, a importância dessa questão da tecnologia. O home office é uma característica disso, mas poucas empresas, neste momento, eu acho, têm condições objetivas de fazer o home office como eles estão falando. Isso é que eu entendo. Wagner, porque o Brasil está atrasado. A gente não tem tecnologia adequada ainda, né? E esse seu apontamento, ele é importante porque eu queria responder em relação à sua primeira pergunta. O Brasil, frente aos demais, ele sai muito, muito, muito atrás. Mas por quê? Porque nós temos ali os piores níveis em termos de produtividade, a adequação tecnológica é muito ruim, né? E aí tem uma questão... importante até, eu sempre gosto de pegar alguns dados, Wagner, para corroborar isso. O que tem de ruim nisso? A gente pega ali o auxílio emergencial, 100 milhões de pessoas, 65 receberam. E a Caixa Econômica utilizou um aplicativo digital para isso, tá? Só que das pessoas que aderiram, de todo o grupo que aderiu, Wagner, acho que aproximadamente 18 milhões de pessoas, apenas 20% das pessoas que fizeram o recebimento pelo aplicativo utilizaram, ou seja, o brasileiro não tem essa adequação. E aí eu acho que é uma questão que o administrador precisa olhar isso com muito carinho, e é uma coisa que você fala há mais de 10 anos, é se adaptar às grandes transformações, e a tecnologia tem que ser cada vez mais presente nas escolas públicas, nas escolas privadas, isso tem que ter uma acessibilidade. E eu falei isso no IBMEC Fintech, Wagner. A próxima escravidão, vamos ver se não será de classe étnica, de grupo sexual, será de conhecimento. Quanto menos conhecimento você tiver, mais a deriva você irá ficar. Mais discriminado você vai ser. Em relação a um aspecto que eu gostaria de destacar, concordando com o que você colocou em totalidade, é que em relação a essa questão da distribuição do Corona Voucher, foi muito engraçado porque o governo, em verdade, já dispunha e dispõe a estrutura da máquina pública, já dispõe dos cadastros nas prefeituras. Eles sabem onde estão os pobres, mas ao invés de se usar isso, resolveram querer bancarizar o Brasil através da Caixa Econômica de um aplicativo, a como você se referiu. E foi um vexame, porque as pessoas não receberam, ou receberam errado. Servidores públicos recebendo, militares recebendo, pessoas no exterior recebendo, enfim. Um desastre completo, porque faltou também gestão, em que a tecnologia é frágil, a Caixa Econômica não é um modelo de tecnologia, a gente sabe disso, nem a Caixa Econômica, nem o Banco do Brasil. O sistema bancário brasileiro é até bem estruturado em termos de tecnologia, mas indiscutivelmente os dois bancos oficiais nossos estão à distância das organizações bancárias privadas. Eu falo isso não porque conheço em loco, não conheço mais em loco esse sistema, mas como usuário, a gente percebe, né, claramente a dificuldade de tecnologia do Banco do Brasil e da Caixa, e aí quebrar a cara. Né? E quando você coloca essa questão da discriminação pelo conhecimento, a tecnologia de ponta hoje exige fundamentalmente
competência. A nossa educação é uma educação muito difícil, uma educação que em si mesmo já discrimina, né? E que discrimina aqueles que têm menor acesso, as pessoas pobres, quando não discrimina, que é estrutural no Brasil, como a questão da raça negra, dos indígenas, você tem um preconceito e um racismo, né, e uma discriminação estrutural no Brasil, que a gente, com o nosso Brasil cordial, acaba dissimulando e fingindo quando ele existe de fato. Não há dúvida disso, concordo integralmente. Né? Sim, muito feliz seu comentário. O Barack Obama, junto com a Michelle Obama, fez um documentário que está no Netflix, chama Factoring, esqueci aqui, mas só botar o documentário Obama, American Factoring, lembrei, desculpa, que ele mostra um caso muito curioso, Wagner, que é o seguinte, o Barack Obama, e aí as pessoas vão ali contando, um grupo de chineses, Wagner, compra uma fábrica abandonada no meio oeste americano. E aí, essa fábrica no meio oeste americano, ela tenta produzir. Só que o jeito americano de produzir é diferente do chinês. Completamente. Completamente cultural. O filme é muito rico, acho que todos os administradores, todos que estão aqui deveriam participar. E aí começa uma cultura de conflito, né? Uma cultura do Oriente e uma do Ocidente. E no final, Wagner, é a tecnologia que, enfim, não vou antecipar, mas que parece encontrar uma solução. Mas eu acho que o desafio do Brasil, e eu venho falando sobre isso, até postei isso no LinkedIn, Wagner, que um pobre demora, né, um vulnerável, uma pessoa em vulnerabilidade social, ela demora 9 gerações, Wagner, para sair da pobreza. E quando você cria seus produtos, quando você cria a sua educação executiva, quando você pensa numa plataforma que ajude mais e mais pessoas, e não estou aqui querendo fazer tietagem, mas a gente precisa lembrar, quando você falava assim do online, Wagner, a gente precisa destacar o seguinte, há anos que você fala sobre isso, e hoje foi uma verdade, porque quem acredita no modelo físico está pagando um preço. E você que falava no online há bastante tempo, você mostrou correto. Acho que você é um visionário, de certa forma, né? Muito obrigado, a sua referência, isso é importante para mim. Eu acho que você está exagerando um pouco, mas está tudo bem, a gente aceita de bom grado, a gente tem pelo menos esse foco, isso não há dúvida. Gilvan, a tecnologia, em verdade, ela não agrega, ela gera desigualdade, isso é a história da humanidade. Quando a roda foi inventada há 10 mil anos atrás e começou a revolução da agricultura, né? Ao invés de você criar igualdade entre as pessoas, você criou grupos de privilegiados que tinham a terra e grupo de muito maior de pessoas que eram exploradas no exercício da atividade da terra, para trabalhar para aqueles que eram os donos da terra e que tinham a tecnologia. Eu tenho muito medo que isso se repetiu ao longo da história. A gente teve muitos avanços. A máquina da cor. Não há dúvida, né? Nós somos uma sociedade, por exemplo, extremamente desigual. Aqui, o caso brasileiro, a gente não conseguiu isso. A gente ficou fora da primeira revolução industrial. Agora, nessa quarta, estamos correndo o risco disso também. Eu tenho muito medo que a tecnologia da quarta revolução industrial, ao invés de gerar a humanização e a igualdade, ela aprofunde a desigualdade. E você lembra aí a questão que a grande discriminação se fará em termos do conhecimento. Quando se pensa em renda mínima básica para todos, nós estamos reconhecendo que há que haver uma fase de transição para que as pessoas possam sobreviver. E as sociedades vão acabar tendo que encontrar caminhos como esse, eu não tenho dúvida que vamos chegar lá, até essa transição se realizar, porque os nossos níveis de educação são muito diferenciados. No mundo em geral, mas em particular e gravemente aqui no Brasil. Não há dúvida que é isso. Quer dizer, e aí, como é que ficamos? Quer dizer, você lembra da China. A China, mesmo no mundo digital, você conhece muito bem os Estados Unidos, não sei se já teve a oportunidade de ter na China. Eu tive uma experiência pessoal que é riquíssima, pouca gente sabe, Gilvan. Eu estava na Praça da Paz Celestial,
de tarde, naquele dia 4 de junho. Quando o dia do massacre. Foi o massacre. Nós vimos lá todas as tropas, os tanques, os soldados chineses, que me impressionavam muito, porque eles ficavam de dolma aberto, mostrando a camiseta, e eles estavam todos quietos. Tinha as pessoas, crianças, além dos estudantes. Como nós éramos estrangeiros, ali éramos 3, eles nos perguntavam tudo e nos diziam, e falavam do contrabando, falavam da burocracia, falavam da corrupção do partido. E eles não estavam querendo acabar com o sistema. E nós, quando voltamos, chegamos ao hotel, que era na mesma avenida, nós fomos surpreendidos, estava a delegação chinesa que tinha nos convidado, dizendo quem teria que arrumar as malas para ir embora, estava havendo uma crise política, e nos levaram para o aeroporto, e nós fomos para lá em Zurique, com a Air China. Mas foi uma experiência que eu registrei, acabei nunca publicando, mas eu fiquei 15 dias, eu assisti aquilo interessante. O que eu percebo na China é que as grandes empresas digitais chinesas já não ficam só na questão conceitual e maior, limpa, como faz o Vale do Silício. Elas vão no profundo. E isso tem determinado que muitas organizações chinesas avancem em relação às do Vale do Silício, que tem a ideia, que tem a inovação, mas os chineses agora também estão dando. Quando a gente vê o Uber não conseguiu ficar bem na China e acabou sendo desbancada lá na competição, porque a Didi venceu. A gente sabe que o 99 é a Didi aqui, é exatamente o Uber chinês que está aqui, né? Aí fala assim, agora as pessoas estão implicando com o Zoom, porque o Zoom seria de um chinês, essa questão ideológica tola que está se fazendo, né? Mas é um chinês que foi estudar nos Estados Unidos e que está lá ainda, mas que faz as duas coisas, os dois papéis. Em verdade, ele fez o Zoom nos Estados Unidos, mas é um chinês. A gente sabe que o Beidou é maior do que o GPS. A gente sabe que o Single Day hoje é muito maior do que o Black Friday, né? Isso, então, a gente está vendo a China, o que nos dá perspectiva, certamente, nos próximos 5, 6 anos, a economia chinesa ser maior do que a americana. Isso é uma questão que nós, brasileiros, precisamos perceber. E aí, nos movermos nesse sentido de fazer alianças com um e com outro. Um país não tem amigos, um país tem interesses. E nós devemos nos relacionar bem com os dois e comercializar muito com os dois, né? Porque é para gerar emprego, mas também tecnologia. E aí, tudo isso que eu estou falando é para cair no 5G. Nós vamos voltar a ter o 5G quando? Quer dizer, assim como nós fomos o último país do mundo que fez a libertação dos escravos, né, em 1989, que é uma marca muito dolorosa para a nossa sociedade, e continuou o preconceito, porque as pessoas querem negar, mas não reconhecem. E eu não estou falando isso por causa de você, estou falando isso porque eu realmente a todo momento anuncio isso, né? E isso tem que acabar, é o racismo estrutural que existe no Brasil, como tem nos Estados Unidos. As narrativas são diferentes, mas a questão do preconceito contra índio, contra as pessoas de outro sexual, contra os pobres em geral, né? E essa pobreza, ela é produzida exatamente nas classes discriminadas. Eu fico vendo o 5G vai estar aqui, a gente nem está fazendo licitação ainda. Se a gente não vai fazer a licitação, a gente vai chegar aqui com o 5G onde? Em 2023, já perdemos muito tempo. E aí o home office fica atrapalhado também. Não é verdade? Não, foi magnífico nessa observação, porque quando você começou a falar da China e tal, e minha irmã morou na China, eu não conheço a China ainda, sua experiência deve ter sido incrível, que foram os 15 dias mais difíceis, mudou a história da China, e não só o Uber passou esse problema competindo com o Didi, a Microsoft passou esse problema, mas tem um cara que eu sempre gosto de falar, que é o Jim O'Neill, que era um banqueiro que criou o termo dos BRICS, né, Brasil, Rússia, Índia e China, e África do Sul, e ele falava uma coisa interessante. A China, né, ela utiliza muito bem a sua demografia. Ela e a Índia são os países mais populosos do mundo, 1,2 bilhões de pessoas. Então, ganhar market share é importante. Quando você falava, eu lembrei rapidamente do Alibaba e a ideia do Tencent, né? Agora você vê... por que eu estou falando? A Amazon perto do Alibaba é coisa de criança. É coisa de criança. É muito maior que a Amazon. Muito maior. E não é só por causa da China, hoje eles estão dominando a Rota da Seda, que é a história
medieval, né? Que a China, que foi um país poderoso, que tinha a Rota da Seda, lá o Marco Polo ficou muito marcado por isso, né? Pelo comércio. A gente não pode esquecer que a China é um país de mais de 3 mil anos, que inventou bússola, que inventou a pólvora, que inventou o macarrão, que não foram os italianos. A origem do macarrão é o chinês. Eles voltam com a Rota da Seda agora. E eu estava vendo outro dia um dado, o Gilvan, que me impressionou. Quer dizer, a França é considerado o país que mais tem trem de grande velocidade, o TGV. E eu fui ver os números da China hoje. Eles têm 18 vezes mais quilômetros de TGV chinês, com tecnologia chinesa, com trem chinês, do que a França. Quer dizer, portanto, se a gente quiser ter TGV, e mais de 20 vezes os Estados Unidos, se a gente quiser TGV, a gente tem que se relacionar e associar com essa tecnologia, que são os chineses. Nos interessa esse tipo de articulação. Né? Não, e você foi muito, assim, ponto interessante para a gente falar aqui, olha, vamos olhar o fluxo de caixa. Quem gera mais receita? São os americanos ou os chineses? São os chineses. Claro. A gente só cresceu, e com muito cuidado, pela exceção, vamos voltar no tempo. Se a gente tivesse tendo os Estados Unidos como nosso principal parceiro comercial em 2008, nós teríamos um grande problema. Quem nos salvou de não viver uma grave crise em 2008 foram os chineses, porque eles compravam commodities, e o Brasil exportava muitas commodities. Então, assim, a gente tem que entender que no final, como você destacou, é negócios. Make money, né? Show me the money, como diz o Cuba Goldman Jr. em Jerry Maguire. Então, esse ponto é importante, mas o que me preocupa também, e você falou muito, essa questão da discriminação pela tecnologia, é que a gente assiste isso tudo, Wagner, mas a gente não tem um refúgio, alguma forma de corrigir. E essa correção, Wagner, ela é muito marcante, porque ela não pode ser corrigida amanhã, depois de amanhã, Wagner. Ela demora pelo menos aí 5, 10 anos, entendeu? Então, e aí é o seguinte, só voltando à empregabilidade, nós entramos na crise com 12 milhões de desempregados. Wagner, o Ministério do Trabalho mudou o cálculo, a metodologia, mas tem muita gente falando já que temos aí 20 milhões de desempregados. Desqualificados, né? Desqualificados, eu digo assim, despreparados, né? Sem as competências. Quando você fala 20 milhões, você está falando das pessoas que estão procurando emprego ou que querem se reempregar, não é o nem, que já desistiu, né? Que não se consideram nas estatísticas, né? E isso é complicado para a gente entender o que tem de desempregado no Brasil hoje. Então, agora o desafio é como empregar essas pessoas. O que eu falo, Wagner, é que tem uma demanda, olha que loucura, né? Uma demanda e uma oferta reprimida simultaneamente. Então, quando os mercados tivessem recuperação, como é que vai ser essa abertura, Wagner? Como será essa abertura? O que irá acontecer? Bom, se você demitir, você vai ter que recontratar. Mas eu não vejo, hoje, muitas pessoas perderam o poder econômico, né, Wagner? Eles não têm capacidade de comprar. E as famílias, e uma outra questão, as famílias entraram endividadas na crise, que é diferente de 2008. A gente já entrou nessa crise com 60% endividado. Então, se ele já entrou endividado, não consegue pagar água, luz e telefone, nós temos o pior cenário possível, que é um desempregado sem renda e com nome sujo, que não pode entrar no mercado de trabalho. Então, essas observações precisam ser importantes. E o governo não está atento a isso, porque não tem tido sensibilidade. Porque ele fica fazendo exigências, por exemplo, das pequenas empresas, as MEIs, tanta exigência de ter tudo certinho, como se fosse o empréstimo tradicional, sem entender que o que precisa se fazer é dar o apoio para que as pessoas não quebrem e continuem e possam sair depois da crise da pandemia. Então, esse excesso de exigências, querendo garantir, né, todas as circunstâncias que vão receber, tira do governo essa visão estritamente liberal, de liberal reacionária, de década de 50. Não é liberal moderno em que o liberal tem que considerar fundamentalmente a questão social. Numa crise dessa, cai Keynes neles, né? Não Milton Friedman nesse momento. Voltemos ao Milton Friedman adiante, mas agora tem que ser Keynes, porque é o que o mundo inteiro está fazendo, até os Estados Unidos. Né? Wagner, verdade. E assim, eu me orgulho muito de ter essa capacidade de a gente conversar sobre isso. Eu não quero aqui falar que eu tinha certeza ou não, mas quando começou a crise, e aí eu tenho uma mistura de leitura nacional e internacional, e aí alguém começou a falar, e a gente começou a pensar assim, mas vamos fazer uma regressão no tempo. Eu posso falar assim, falei muito abertamente,
acho que 29 teve uma crise parecida de oferta e demanda reprimida, com muito desemprego. E aí, na hora, eu estava até no SBT lá com a Isabelle Benito, e eu falei o seguinte, cara, o Brasil tem políticos economistas muito capacitados, Wagner, extremamente capacitados, mas tem um perfil muito de cortar custos. Você vê, tinha o Mansueto de Almeida, que é um cara genial, maravilhoso, inteligentíssimo, mas qual é a aptidão do Mansueto? Cortar custos. E a gente precisa hoje, Wagner, de um cara que faça expansão monetária, igual você falou, jogar dinheiro de helicóptero, né? A grande tese. É claro, exatamente. Nós não estamos na fase da econometria, né? Nós estamos na fase da economia política, que é fundamentalmente a economia, que já até Keynes falava sobre isso bastante. Não há dúvida disso, para poder sair da crise tem que ser assim. E eu critiquei, e uma coisa que eu queria falar e reiterar, né? A crise de 2008, eu estava olhando os gráficos aqui, estudando para o nosso encontro, ela mostrou que o Brasil teve um aumento da concentração bancária, né? Hoje nós temos 5 bancos controlando 80%. E quando o Roberto Campos Neto, que eu tenho uma grande admiração, espero em breve poder apertar sua mão, Roberto Campos Neto, eu sou encantado pelas suas teses de raciocínio, cara, eu falei, cara, os bancos não irão dar crédito. Porque quando começou a pandemia, Wagner, fizeram injeção de liquidez até para acalmar o sistema nos bancos. Mas, Wagner, banco não vai dar crédito. Por mais que eles fizeram um PDD de 28 bilhões, o PDD, né, o provisionamento de débito duvidoso dos bancos foi de 28 bilhões. Ele não vai dar crédito fácil. Então, assim, é fundo perdido, desculpa, faz um fundo perdido para o meio. Não tenha dúvida, e isso tem que ser o papel do governo. E a questão da concentração bancária no Brasil é um outro problema que precisa ser tratado também. Acho que é um exagero, né? Essa concentração. Aliás, o Brasil, a gente fica discutindo privatização ou estatização. Privatização como se isso fosse um fim em si mesmo, sem entender que há momentos que uma sociedade tem que ser privatizada ou tem que ser estatizada. Só que quando a gente privatiza demais no Brasil, não é o caso do sistema financeiro, bancário, mas é o caso da siderúrgica, por exemplo, é o caso das construtoras. Quando você privatiza, você faz cartéis. Nossa sociedade é uma sociedade cartelizada. Você tem 2, 3, 4 empresas que dominam privadas, que dominam completamente o mercado, o que é uma deformação também tão ou mais grave do que a estatização. Né? Não, ótimo que você falou. Tem um termo que eu adoro que chama MOAT. Né? Economia de MOAT, só lembrando o que é MOAT. Existiam os castelos e em volta dos castelos tinha um lago. Né? E esse lago era uma proteção para evitar você entrar nos castelos. A gente chama isso que são economias de MOAT, que tem as suas proteções naturais contra barreiras de outras pessoas. Cara, esse raciocínio é interessante porque o Brasil, quando ele vende suas riquezas, principalmente na área de commodities, como você falou, siderurgia, Wagner, tem um ponto que me lembra muito o seguinte: Vale do Rio Doce, com muito respeito, não estou aqui fazendo discurso político, não é a nossa proposta aqui, acho que a gente achar soluções. Mas, cara, o valor que a Vale foi vendida, ela gerou muito mais de riqueza. Então, uma coisa é você vender, Wagner, um ativo, com muito respeito à Oi, tá? A Oi, ela tem 30 vezes o que ela gera de receita. Ou seja, quando você pega a Oi, ela deve 30 vezes o que ela produz de receita. É um negócio, com muito respeito, que não produz riqueza. Né? Ele atende o sistema, vamos colocar assim. Mas quando você pega a Vale do Rio Doce, que tem extrativismo mineral, que tinha ferrovia ao longo do tempo, eu até escrevi um artigo para a Revista Federal de Administração desse mês, que vai sair agora, fala o seguinte, cara, isso é valuation, Wagner, esse é cálculo. Né? É intangível. Ô, Wagner, vamos vender a siderúrgica nacional. Pô, eu posso botar o dinheiro que for, isso é perpétuo. É claro. Sabe? Então, desestatizar isso, por exemplo, é complicado. Hoje a gente fica olhando, por exemplo, essa questão da matriz energética brasileira, onde alguns chineses estão comprando muitas coisas aqui, mas você vê, por exemplo, a Eletrobras é um ativo intangível, Wagner. É intangível. Vai gerar riqueza. Então, assim, por exemplo, eu acho que ontem, essa semana, Wagner, eu sei que você gosta do assunto, o marco do saneamento básico, Wagner. Que vitória, né? Gosto muito. Demorou demais. Né? Nós temos padrões de saneamento da Idade Média. O pessoal fica comparando com o século XIX, é da Idade Média. Uma população como a brasileira, com mais de 50% sem ter esgoto e 25% sem ter água, é realmente inacreditável. Ô, Wagner, você sabe que eu não tinha esse conhecimento.
Eu queria fazer um comentário sobre isso. Você vê o que é a direita e a esquerda. Elas são muito parecidas. Elas são tão distantes que vão se aproximando como se fossem os extremos de uma ferradura. Até o discurso para a defesa dos filhos é a mesma. E até a justificativa de Lulinha, paz e amor, e Jairzinho, paz e amor, também muda de repente, dependendo das conveniências. Um governo de esquerda tem que ter fundamentalmente compromisso com a igualdade. O que nós aplicamos pelo BNDES nas empresas campeões foi em torno de 560 bilhões. Se nós tivéssemos feito essa aplicação de 560 bilhões, está no projeto agora do saneamento básico aprovado no Senado, seria em mais de 500 bilhões. 500 bilhões se resolveria o problema de água e esgoto nos 5.570 municípios brasileiros, ou pelo menos 90% desses municípios. A opção da esquerda foi privilegiar o empresário, não foi privilegiar o cidadão comum, pobre, miserável, gerando a igualdade. Porque sem água e esgoto, isso é um gerador terrível de desigualdade e de condições de vidas péssimas. Portanto, eu fico pensando, é a esquerda e a direita. O outro acha que só pode resolver isso militarizando a polícia cada vez mais. E a polícia mete porrada mesmo, porque ela é preparada não para a questão da solução do problema, mas ela é preparada para ir para o confronto. Ela vai para a guerra, né? Então nós estamos realmente, é preciso mudar a estrutura de pensar, não há dúvida. Pegando esses três raciocínios que você destacou, Wagner, que é raciocínios ricos para a gente debater, o triste que o Instagram tem só 1 hora. Acho que no futuro, quando parar essa pandemia, a gente tem que trazer um monte de gente discutir, e eu tenho 2 propostas novas, Wagner, que eu queria te passar. A primeira proposta é que isso que eu e você estamos fazendo aqui, a gente tinha que ter um outro nome, tá? Eu acho que a política nova... eu queria pegar alguns exemplos rápidos, tá, Wagner? Eu acho que o político tem que ser o que a França faz, tem que ter uma escola para preparar a vida política. Tá? Uma escola nacional de administração, né, francesa, a ENA. Isso aí, primeiro ponto. Segundo ponto, Wagner, eu acho que a nova classe política ela tinha que pensar em construir um organismo que sobrevivesse ao longo dos governos, tá? Eu sou oriundo de CIEP, hoje o grande sorte da minha vida foi ter feito gestão tecnológica, e na época que eu fiz, foi um curso que o CRA apoiou diretamente para eu receber a carteirinha de administrador, e hoje eu me considero um administrador, sou membro e recomendo a todos. Tá? Por quê, Wagner? Eu fiz CIEP. O CIEP, Wagner, e eu queria agradecer muito ao Abdias Nascimento, onde você tiver, ao Brizola, que foram os casos da Darcy Ribeiro. Darcy Ribeiro, né? Também. Né? Então, também. Né? Então, Wagner, imagina se a gente tivesse um organismo que sobrevivesse ao longo dos tempos, como o Banco Mundial, quando o OMS, mas dentro do Brasil. A gente ia pegar as mentes pensantes e trazer essas ideias, e quando mudasse o governo, os projetos continuariam acontecendo. Porque a gente olha o seguinte, Wagner, eu tomei um susto, eu não conhecia essa questão do marco regulatório, Wagner. Cara, um país com 5ª maior extensão territorial, Wagner, ter um distúrbio de saneamento básico, Wagner, eu fiquei assim, gente, quando eu li, Wagner, sou muito humilde para falar assim, cara, eu não sabia, tá? Quando eu li, eu falei, gente, não é possível que a gente está em 2020 e tem esse atraso, esse retrocesso, por exemplo. E aí, Wagner, a gente vai mais além. Você pega, e você fala muito sobre isso, reforma tributária, reforma trabalhista, reforma de empresa, código penal. Wagner, se a gente entrar, a gente está trabalhando com conceitos da década de 40 para 2020. Então a gente tem que ter, Wagner, e eu acho que isso é uma proposta boa, e você é um cara que tem essa mente aberta, a gente quer tipo um grande encontro. E aí, para finalizar, Wagner, por que eu estou falando isso? O Chile fechou agora, Wagner, um programa assistencial de 2 anos. Direita e esquerda trabalharam em conjunto, tá? Claro, é isso mesmo, tem que ser feito. O Barack Obama... Além das diferenças partidárias, né? O cidadão. Isso é democrático. É democrático. E, por exemplo, você pega o Barack Obama. Ninguém está falando sobre isso, né? Mas se existisse o Obamacare nos Estados Unidos, claro, a Covid teria sido menor. Muito menor, não há dúvida. Né? Não há dúvida. E como é que o Barack Obama construiu isso, Wagner? E se não tivesse o SUS aqui, a coisa ia ser muito pior. E o SUS é relegado como uma coisa secundária. E é fundamental. É através do SUS que nós vamos talvez avançar na questão de tecnologia de ponta. Se dotar o SUS de excelência, é o melhor programa de tratamento de saúde do mundo. Quer dizer, a gente tem o SUS que está segurando. A gente não orgulha também. Se tivesse o Obamacare, não tenho dúvida que estava resolvido. Essa é uma questão. A gente não consegue compreender como é que uma sociedade tão rica como a dos Estados Unidos tem
tem doenças tão graves como essas, no sentido de doenças sociais, né? Que são terríveis, né? Isso eu não sabia. E o último caso, Wagner, é o Churchill. Eu falo isso, é repetitivo. Churchill salvou a Inglaterra na Segunda Guerra Mundial porque ele uniu esquerda e direita. Então, independente de esquerda e direita, acho que tem que ter um diálogo para fazer as reformas. E hoje a gente assiste o seguinte, ó, as empresas não têm crédito, as famílias não têm renda, os investidores não têm confiança no Brasil, a Covid não tem um plano de recuperação porque falta uma coordenação, uma comunicação ou uma entidade que consiga pegar o pensamento do atual governante com a oposição e falar, ó, vamos nos unir em um único propósito, vamos salvar a população. No momento, nós estamos exatamente o contrário, né? Nós estamos numa polarização que é de uma estupidez monumental em que nós e eles, e aí existia antes, continua existindo, uma pelo viés de esquerda, agora pelo viés de direita. E nós estamos numa crise, a crise política brasileira exacerba a crise sanitária, que é de saúde e social. E nós não temos um grupo dirigente do país que integre as coisas, porque nós temos competência aqui. Temos competência, né? Wagner, eu vi um artigo seu, e você já falou isso, a gente tem um cara que gosta muito disso, que é o Kofi. O Kofi, um querido, um abraço ao Carlos também. Grande Kofi. Grande Kofi. PPP, né? Parceria pública-privada. Eu acho que a solução, e eu não estou aqui, ó, percebam, não é discurso político, mas é um organismo, Wagner, que faça um trabalho de longo prazo. Por quê, Wagner? E acabei não falando sobre isso, é ótimo ter você aqui, e você é um cara que viu toda a construção da administração, enfim. Troca governo, acaba os projetos, Wagner. Acabou os projetos, corta os projetos. Wagner, agora você vai criar o mesmo projeto com outro nome. Agora não vai ser mais Bolsa Família, não. Vai ser Renda Brasil. Renda Brasil. Mas a proposta é a mesma, tá, Wagner? É inacreditável isso. Quer dizer, você muda, quando muda o ministro, muda até o garçom, muda até o motorista. Quer dizer, a gente não tem a estabilidade das instituições. O nosso regime realmente é absolutamente patrimonialista ainda. Isso precisa ser mudado. Quer dizer, que a crise nos ajuda a tomar consciência disso. Porque a sociedade não a compreende. Por outro lado, a administração pública faz regras para si própria. Ela e olha que ela que se julga também. E isso é uma distorção muito grande, porque enquanto a multidão dos cidadãos brasileiros são feitas as leis para eles, a administração pública faz leis para si próprio. Isso gera problema. Ele se auto-julga e se auto-avalia. Nós temos que colocar a administração pública a serviço do cidadão. E isso é ótimo. Hoje, por exemplo, saiu no editorial do Estadão falando sobre a decisão do STF, com muito respeito ao STF, não estou fazendo nenhuma crítica, mas saiu lá uma questão para redução salarial dos servidores públicos. E o STF foi contra. E aí muitas pessoas falaram o seguinte, olha, mas isso reduziria custo, e o STF fez lá um entendimento. Mas esse sistema de freio e contrapeso, Wagner, é uma questão que a gente tenta entender, mas eu acho que quem utiliza esse freio e contrapeso para discurso político acaba prejudicando, de certa forma. É importante ter um freio e contrapeso. A gente olha, por exemplo, hoje o governo do Trump. Né? Que governo, né, Wagner? Eu tenho certeza que você teve a oportunidade de ver grandes governos, com muito respeito, assim, mas me causa repúdio, tanto que o Joe Biden já disparou nas pesquisas, né? É claro. A gente espera que o povo americano tenha a compreensão de tirar o Trump, porque ele é um risco à própria democracia americana. Sim. A questão não é republicanos e democratas, mas é uma questão da democracia e das práticas que esse cidadão, como presidente dos Estados Unidos, utiliza. Certamente o pior presidente que os Estados Unidos já teve. Não, e você falou muito bem, né? Falta capacidade de administração, capacidade intelectual. E uma coisa muito importante, né, Wagner? Ética. Ética, fundamental. Claro, você não pode fazer o processo de gestão pública sem ter como base, como fundamento, a questão moral, a questão ética, não há dúvida. Agora, o que você vê na empregabilidade para
transição. O que você tem refletido sobre isso, Gilvan? Como fazer? Você tem um trabalho que eu sei fantástico, e as pessoas não sabem disso, que você faz isso com uma grande denodo, que é de ajuda às populações carentes, às pessoas mais vulneráveis, enfim, que possam ter capacidade de ascender a posições melhores. Você está realmente trabalhando para voltar com aquela estrelinha para o mar. Essa faz a diferença. Não importa que você coloque todas, mas aquela você fez a diferença. Como é que você está vendo a questão da empregabilidade? Porque o governo também atrapalha a empregabilidade, né? O camarada vai dirigir Uber, por exemplo, aí o governo já quer criar uma porção de tributos, impostos, dificuldade de toda a ordem e enquadrar o cara como se fosse empregado tradicional, ele acaba perdendo o emprego. Essa questão tributária, rapidamente vou complementar, mas é um caso curioso, né? Porque os impostos no Brasil é muito para as classes mais baixas. Quem tem poder econômico utiliza os dividendos para reduzir e pagar menos imposto. É uma questão, se deixar sem palavras, né? Porque as classes mais ricas não são tributadas. Eu tenho uma experiência com isso muito engraçada. Eu era gestor de planejamento, mas de um banco de desenvolvimento do Estado, que tinha um milionário como presidente. E eu me lembro que na época me chocou, porque o imposto de renda que ele estava pagando era praticamente igual ao meu, como funcionário do banco. Ele era milionário, publicamente, uma pessoa pública de grande valor, mas em verdade, porque os nossos eles batem exatamente em cima da população, né, que paga, menos favorecida, que não tem jeito. Né? Mas o governo até agora não apresentou um programa tributário. Quer dizer, quem vai apresentar, de reforma quem está fazendo é a própria Câmara. E daqui a pouco ele se beneficia disso, que precisa fazer a reforma tributária, mais do que nunca. Ô Wagner, rapidamente, como é que você, hoje, do Contra-Cheque Brasil, vou chamar de PIB, 34% é tributo. Wagner, vamos ser sinceros, 34% do seu salário vem de tributo. Você vai parar de pagar tributo, Wagner? É uma decepção. Mas uma das questões da financeira, Wagner, foi olhando a renda. Acho que hoje eu gosto de falar dessa questão da renda no Brasil. Então, rapidamente, hoje 2 milhões de pessoas no Brasil ganham 17 mil reais, 100 milhões de pessoas no Brasil ganham 453 reais e abaixo disso ganha algo em torno de 200 e poucos reais. Isso é uma verdade. Eu não acreditava, Wagner, quando eu vi esse número, mas o auxílio emergencial escancarou. É verdade. Né? A busca do auxílio emergencial escancarou, é verdade. Né? E quando você falava assim, Wagner, 100 milhões de pessoas ganham 453 reais. A gente fala assim, não é possível. Não é possível, Wagner. Aí você tem 100 milhões de pessoas pedindo auxílio. Bem, como é que foi a ideia do financeiro, Wagner? Então, se uma família ganha pouco, como é que ela vai passar a pagar para uma educação de qualidade? E aí, cara, eu queria muito agradecer a quem criou os cursos tecnológicos e incentivou, porque eu só terminei meu segundo grau por causa disso, porque eu ganhei uma bolsa. Por quê? Hoje, eu dou aula na FGV, tem PUC, BMEC, grandes instituições, São Bento, Santo Inácio, Santo Agostinho, com escolas de renome, PH, curso AX. Isso é caro. Tem famílias que não conseguem pagar. A rede pública é refém de diversos problemas de distribuição de renda, de criminalidade, perdão. Então, você não tem acesso à educação. Então, um dos trabalhos pioneiros que eu pensei aqui é construir uma escola. A gente é capitalista, a gente quer ganhar dinheiro, mas a gente quer fazer o acesso à educação, Wagner, com preços acessíveis, que é muito o que a faculdade corporativa do CRA faz, em oferecer um conteúdo de qualidade, com profissionais qualificados, com história, para que as pessoas possam adquirir essa competência. E esse é um trabalho, Wagner, muito rico. Parabéns a quem pensou, porque se nós não tivéssemos esse tipo de trabalho, não teríamos renda. Então, eu criei uma escola, fiz um estudo, uma correlação de renda per capita e IDH, e comecei a achar esses locais. As pessoas me criticam um pouco, falam assim, mas você poderia estar trabalhando com o Leblon, Ipanema. Eu poderia, mas não é meu propósito. Eu tenho um propósito de vida. E o meu propósito de vida é construir uma inclusão e uma ascensão social e econômica. A Nicole está nos dizendo aqui que ela exatamente estudou em 2 escolas técnicas, o IFBA e o Senai, que foram gratuitos. Eu quero dizer a Nicole é de Salvador, hein, Wagner? Está aqui nos prestigiando, direto de Salvador, hein? É de Salvador, então. E por isso o IFBA. Eu também sou produto disso, Nicole, bem mais velho que você. Antigamente o ensino não era público, não era universalizado, ele era muito seletivo, era muito pequeno, mas eu estudei com colegas desde o primário, ginásio e o científico, sempre em colégios públicos. Fui aluno do Pedro II, ginásio e científico. E vejam, eram
E que a gente achava que tinha muito boas escolas privadas também, mas a arrogância, né, do jovem, do menino, do adolescente que estudava no colégio público, assim, essas escolas aí, outra que era pago, eram PP, pagou, passou. A gente é que está no colégio segundo, né, em muitos colégios que tinham, que o ensino era de qualidade, mas não era democrático, não era universal. A gente, ao tentar universalizar o ensino, a gente perdeu completamente a qualidade do ensino público, que ele é péssimo hoje em geral. Há exceções, é verdade, mas são exceções, e nós temos hoje, já a minha filha, eu tive que pagar, e ela já tem uma idade mais avançadinha, né? A minha filha teve que estudar em colégio privado o tempo todo, porque eu não tinha coragem de colocá-la em colégio público e sabia que ela não teria um ensino de qualidade. Não sei se você lembra, você andou dando palestra para lá, não sei qual é a sua relação com o Smart exatamente, mas lembram muito bem de você e da importância que você teve no passar a possibilidade de acesso. Você é um exemplo disso que conseguiu. Infelizmente, são poucos Gilvans no Brasil ainda, porque as circunstâncias de acachapamento das pessoas é muito grande, né? Mas você, felizmente, conseguiu, mercê das suas qualidades, sua família, enfim, do seu esforço também. Mas não depende só do esforço de cada um, às vezes. As condições objetivas que são oferecidas às pessoas são absolutamente impossíveis de serem superadas nesse cotidiano massacrante a que as pessoas são submetidas, com salários aviltantes e com discriminação muito, muito grande. Ô Wagner, você falou uma coisa muito feliz. Eu queria agradecer imensamente ao pessoal do Smart. Também lembrar o seguinte: quando eu comecei esse trabalho, eu não imaginei que ia chegar até aqui. Eu estou criando uma empresa, queria dizer sempre muito isso. Eu tenho uma empresa com os fundamentos da administração. E engraçado que quando você vai conhecendo algumas pessoas, essa semana eu recebi uma mensagem muito emocionada, até o pessoal da Bahia também. Você acaba criando um estímulo, uma força de vontade, né, criando um pilar. E um dos pontos mais importantes para isso, eu queria agradecer muito ao Rafael, que trabalha lá no CRA, que é um querido, e ao CRA, porque no CRA me abriu as portas. Hoje eu tenho um programa que é o Investidor em Ação, o CRA me coloca para fazer palestras. Se você é administrador, se você é jovem, está em dúvida, eu acho que tem que se apoiar numa instituição. E eu posso dizer o seguinte: a partir do momento que o CRA me deu um voto de confiança, através de toda a sua corporação, do seu presidente, até de você mesmo, até a Nicole que está falando aqui, ó, uma excelente profissional, porque eu tive um apoio. Então, acho que quando você pensa em criar uma escola, até na minha própria empresa, o CRA é muito importante. Então, acho que esse tipo de instituição, Wagner, tem que acontecer mais, porque isso aproxima. Não há dúvida que aproxima, né? O Rafael está te agradecendo mesmo, muito obrigado. O importante é que as pessoas façam as coisas com o sentido de prestar um serviço de doação, de amor ao próximo. Não há possibilidade da gente construir uma sociedade mais humanizada se não for através do amor ao próximo, da compaixão e da empatia, né? Se colocar na posição do outro e ver como outro e realmente criar as oportunidades que as pessoas se viram e se saem bem. Mas nem sempre a gente, nas suas trajetórias, as pessoas têm essa possibilidade. Infelizmente, é uma tristeza, e acho que por isso que entra aí as organizações que fazem esse papel. E hoje a empregabilidade, para combater ela, Wagner, acho que a grande resposta é qualificação. Eu acho que você tem que cada vez mais se qualificar. Tem um filme que é Mulheres Além do Tempo, são as 3 mulheres, e pouca gente sabe disso, 3 mulheres que mandaram o homem à lua, eram 3 mulheres negras, elas trabalhavam ali na NASA, e a história delas é muito legal. Grandes matemáticas. Grandes matemáticas. Corrigiram o computador da IBM. É isso aí. E um ponto legal é a parte que aquela mulher, ela vê que vai ter um computador, ela vai na biblioteca, ela pega um livro, ela se qualifica e consegue fazer emprego para ela e para os demais. Então, acho que a gente tem que hoje estar se qualificando, olhando as tendências e tentando acompanhá-las. E como disse Darwin, né? Só os mais adaptáveis irão sobreviver. Mas a gente precisa ter a renda mínima realmente. Esse período de transição vai exigir que os governos, e eu não estou dizendo apenas por conta da pandemia, mas que já vem as condições estruturais, já vinham assim. A gente vai ter que fazer uma transição para que a renda mínima possibilite, possibilite efetivamente
o desempenho e a capacidade das pessoas de saírem dessas circunstâncias, saírem desse lodo. O problema no Brasil é que a gente tende a universalizar demais os benefícios. A gente pega o Vale Transporte, aí para o idoso, aí o Vale Transporte para o idoso vale para aquela pessoa muito rica, né? O Roberto Carlos e o Pelé têm direito ao Vale Transporte do mesmo jeito que tem a pessoa que tem umas condições de moradia numa favela. Isso não é possível, porque você poderia dar um melhor vale-transporte para aquela pessoa da pobre que você tivesse foco nesse benefício. Os benefícios e os apoios têm que ser para as pessoas que realmente precisam, porque senão fica impossível de pagar isso. Nisso o Milton Friedman tinha razão, não há almoço de graça, né? E esse ponto é importante quando você fala, porque o Brasil acaba criando algumas distorções, né? Às vezes nós temos 26 estados e uma federação, né, uma capital federal, e a gente vai fazer o seguinte: qual é a participação do PIB privado e do PIB público? Ou seja, como cada estado ganha dinheiro? Através da iniciativa privada ou iniciativa pública? Nós temos mais de 5 mil municípios. Isso é uma profunda distorção, tá? Você tinha que ter menos municípios, com muito respeito, tá? Porque alguns municípios não se pagam, eles são endividamento. E o Fernando Henrique, quando fez o processo, muitas pessoas acabam esquecendo do passado, isso é talvez um ponto do Brasil, é que o Brasil, quando fez o real, a primeira coisa que o Fernando Henrique fez foi tirar financiamento dos estados pelos bancos estaduais. Os bancos estaduais massacravam a dívida. E aí, quando ele limpou o problema dos estados, nós conseguimos combater a inflação, porque nós tínhamos apenas uma entidade monetária emitindo moeda. Isso é importante. Isso foi uma grande providência, porque os bancos emitiam cheque sem fundo que descontava, ia para o redesconto, né? A Bolsa do Rio quebrou por causa disso. Exato. A Bolsa do Rio quebrou por causa disso. Né? Então, esse é um ponto. Então, assim, e aí o Brasil acaba o seguinte: o Rio de Janeiro, por exemplo, 40% do que o Rio produz é PIB público. Então, quando você tem um atraso do salário, seja servidor público federal ou estadual, você tem um estado parado. E o Rio começou a entrar nessa queda quando ele atrasou os seus servidores, vamos colocar assim. Então, o Brasil, para sair disso aqui, ele tem que ser mais um PIB privado, né? Um PIB mais, ou seja, um PIB PPP, parceria público-privada. Por quê? A assistência precisa, tá, Wagner? Eu sou super solidário a ter assistência, a renda. E olha o Chile, 2 anos. O Chile fez 2 anos e é menor, né? Vamos colocar assim. Então, se cortar essa renda é complicado, mas o Brasil precisa ser mais produtivo. E aí, a gente fala da tecnologia, né? Que pode ajudar de alguma maneira. Não há dúvida, não há dúvida. Quando você me fala isso, eu fico pensando aqui na cidade do Rio de Janeiro, que é, guardadas as proporções, quer dizer, uma cidade deve viver da sua atividade econômica. Portanto, o grande tributo que o município deve ter é o ISS. Agora, e cada vez menos, tem menos ISS na cidade, cada vez mais tem IPTU. O IPTU que paga. Todo mundo paga IPTU, a não ser aqueles que estão, por questões de legislação, isentos ou beneficiados, privilegiados muitas vezes, mas o IPTU cada vez tem mais peso. Quer dizer, o condomínio, você paga para morar no Rio proporcionalmente mais do que você paga para viver, que o ISS que já é alto. Mas estamos perdendo a atividade econômica e aumentando cada vez o IPTU para aumentar. É exatamente a mesma coisa. É o poder público gerando renda e não o PIB ser de origem privada, como deve ser. Né? Não há que é a grande lição. Olha São Paulo, né? Assim, olha São Paulo. Eu acho que o nosso tempo está acabando, né, Wagner? Está acabando, aí vocês estão me avisando aqui. Então, Gilvan, o que você gostaria de deixar para nós? Foi um prazer enorme. Acho que a gente vai ter outros papos, uma satisfação enorme conversar com você e te cumprimentar pelo trabalho excelente que você faz, não só o seu trabalho profissional, que você é realmente um especialista nesse processo, especialmente nessas questões financeiras, bancárias, mas também como gestor. Mas o seu trabalho que você faz anonimamente de apoio social, você cumpre uma tarefa muito importante e eu tenho tido testemunhos desses muito relevantes, como foi a Cláudia Ferreira agora, que nos deu o exemplo do Smart, e a Nicole lá da Bahia também. Pois não, para a sua despedida, Gilvan, muito obrigado, hein? Eu, Wagner, eu que agradeço. Aqui ainda há pouco entrou o Igor Franco, que é um cara que eu tenho um grande carinho, que foi um cara que me ajudou muito. Eu acho que o meu papel aqui é só retribuir e deixar um propósito, um legado, para que as próximas gerações não demorem 9 gerações, sejam mais rápido. Então não desista dos seus sonhos,
acreditem, assim um dia, como eu vi o Wagner Siqueira, hoje eu estou aqui, como eu vi o CRA, eu tenho um programa, e então não desistam, continuem lutando. E Wagner, cara, obrigado pela oportunidade de falar com você e a gente conversar, e obrigado a todos pela audiência. Muito obrigado também, Gilvan, e um agradecimento especial a todos que nos estiveram acompanhando aqui na live. Um abraço, até a próxima. Até a próxima, Wagner. Mais encontros. Tchau, tchau.